vamos ao assunto direto. O governo corre contra o tempo para aumentar a arrecadação e, com isso, digamos, todos vocês sabem, vocês acompanharam isso aqui bastante. É um grande peso que o governo coloca no lado da arrecadação quando tem essa fórmula, arcabouço, ajuste, como vocês quiserem chamar, de tratamento das contas públicas. Essa dificuldade de articulação é que está tornando difícil a tarefa do governo de garantir essa arrecadação, expandi-la, diz ele, sem aumentar impostos. Reportagem de Tainá Farfan. A pauta da Câmara está travada desde o dia 21 de junho, à espera da análise do projeto de lei que recria o voto de qualidade do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A previsão é de que ele seja votado no início da próxima semana. O governo considera a aprovação do texto vital para ampliar a arrecadação federal. É imprescindível para o país. Toda a Câmara sabe que esse é um projeto que está dentro do esforço fiscal que o governo está fazendo de arrecadação por conta do arcabouço. O CARF julga recursos contra atuações da Receita Federal e é composto por contribuintes e representantes do fisco. O voto de qualidade é um critério de desempate que dá peso duplo ao voto do presidente da turma, geralmente um representante do governo. Sem esse voto, o desempate vai automaticamente para a empresa que entrou com recurso no Conselho. Nesta quarta-feira, o relator Beto Pereira se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar das mudanças que fez no projeto. A discussão está muito tranquila, sadia, e eu acredito que nós, até sexta-feira, vamos apresentar um relatório que seja aí algo que medie, né, aquilo que nós entendemos que precisa ter equilíbrio, que é a relação entre contribuintes e também o fisco. O relator manteve o voto de qualidade, que é o principal interesse do Executivo, mas modificou possibilidades de parcelamento e pagamento sem multa dos valores devidos. Em outro ponto, Beto Pereira contrariou o governo, permitiu que dívidas menores de até 60 salários mínimos continuem tendo acesso a um julgamento no Conselho. O relator estabeleceu ainda que decisões do CARF se tornam jurisprudência para litígios tributários que envolvam a mesma tese, mas em instâncias inferiores. A análise da matéria vai permitir ainda que outras propostas de interesse do governo e que fazem parte do esforço arrecadatório, como a reforma tributária e o novo marco fiscal, voltem a tramitar. A projeção do déficit nas contas públicas para este ano é de 136 bilhões de reais, um rombo de 1,3% do PIB. Para atingir a meta exposta na nova regra fiscal de zerar o déficit em 2024, serão necessários ao menos 150 bilhões de reais em receitas extras. Murilo, CARF não é algo que o público em geral sequer saiba do que se trata, a não ser que tenha entrado em litígio com a Receita Federal, evidentemente, porque isso vai direto no bolso de cada um que paga imposto. Nós estamos dando esse destaque porque ele é essencial no que o governo considera a sua principal, digamos, estratégia, que é pisar forte na arrecadação. A partir dos detalhes que você tomou conhecimento pela reportagem da nossa Tainá Farfan, é possível antecipar, no jeito que está desenhado agora, essa questão do voto de qualidade, se vai para o contribuinte, se vai para o fisco, o quanto isso impacta as contas do governo? Boa pergunta, William. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, agradeço também aos telespectadores. Eu, particularmente, assisto todos os dias. Muito obrigado pelo chamado, né? Bom, em relação a essa questão do CARF, é um ponto super relevante, porque o governo estabeleceu uma estratégia nítida de buscar zerar o déficit primário a partir, basicamente, de um ganho de arrecadação. Um ganho de arrecadação que, olhando para chamadas dívidas, para questões tributárias, né? Dos gastos tributários, teria dificuldade de obter ali, seja pelas disputas históricas que se ultrapassa o governo, da dificuldade de se aprovar revisão de renúncias, seja por outros motivos, também políticos relacionados aos principais gastos tributários. Então, o governo elegeu outras formas de se obter essas receitas. E entre esse eixo aí de outras formas de obter receita, a principal é essa questão do CARF, uma das principais, pelo menos. Então, o governo tinha uma expectativa que oscilava ali
bastante valor, mas ainda se fala na tentativa de se obter pelo menos uns 50 bilhões com essa questão do CARF. Evidentemente que os desenhos ali que podem sair desse acordo dentro do Congresso Nacional tende a arrefecer essa arrecadação. E quanto mais tempo também passa a discussão, menor vai ser o impacto disso, por exemplo, nos cofres públicos no horizonte mais curto de tempo. Então, o tempo joga contra o governo e também é natural que tenha essa pressão política por parte do Congresso, dos empresários, de quem de fato vai arcar com essa conta. Mas também vale observar que essa questão do voto de qualidade é algo recomendado, inclusive, nas experiências internacionais. A própria OCDE se manifestou em relação a isso, então não é nenhum jabuti, digamos assim, um retorno do voto de qualidade no caso aí, pró-fisco. Daniel, o governo já tem essa avaliação, Daniel, do impacto? Então, William, só para mencionar a questão de impacto, o INSPER fez um estudo interessante que apontou o seguinte: entre 2017 e 2020, julgamentos em que o voto de qualidade, para traduzir, voto de qualidade nada mais é do que um voto de Minerva dado por um juiz ali do CARF, que é da Receita, portanto, pelo governo, o voto de qualidade garantiu entre 17 e 20 quase 200 bilhões de reais ao caixa do governo. Voto de qualidade caiu em 2020, foi uma decisão do Congresso, Daniel, e agora está sendo... Só para esclarecimento do nosso público, você disse num período de 4 anos, 2017... De 4, exatamente, 2017, quase 200 2020, bilhões. 200 bi para o governo, ok. 200 bi. E aí, quando o governo tenta reinstituir o voto de qualidade por meio de medida provisória logo em janeiro, a conta do Ministério da Fazenda é de um impacto de 50 bi. Depois, esse impacto vai sendo diminuído por meio de alguns ajustes no texto. Por exemplo, houve um acordo ali, sem aval do Congresso, entre OAB e Fazenda, que é basicamente o seguinte: se você perdeu no CARF por causa do voto de qualidade, mas abre mão de recorrer à Justiça, você paga essa dívida sem juros e sem multa. Isso é abrir mão de um pouquinho de arrecadação. Outro ponto que a gente pode voltar mais tarde, também abrir mão de arrecadação, vai diminuindo essa conta. Agora, como eu ouvi hoje no Congresso de deputados que estão negociando com a Fazenda neste momento o PL do CARF, é isso ou nada. Se a Fazenda não topar o relatório do deputado Beto Pereira e o que vai ser votado provavelmente na segunda-feira, porque está trancando a pauta da Câmara, se não topar isso, é nada. Então, talvez não tenha 50 bi mesmo, mas é melhor aceitar 20, é melhor aceitar 15, é melhor aceitar 10. Yuri. É melhor um pássaro na mão do que 2 voando, né? E isso, de fato, faz todo sentido nessa questão. E vale lembrar que essa tramitação toda da história do CARF entrou no meio daquela discussão, inclusive, entre Câmara e Senado relacionada às medidas provisórias, né? E por isso que virou um projeto de lei com urgência, e esta urgência acaba trancando a pauta e trancou a pauta da Câmara numa semana conveniente para o Congresso Nacional, né? Enfim, num período em que muita gente está fora do país, e podendo jogar para esta semana, que começa com o CARF, mas não termina no CARF, uma agenda extensa do governo nessa área econômica que vai exigir todo o esforço de articulação política do governo. Então, o que a gente percebe, e não só na Câmara, por exemplo, no Senado, tem um projeto que já passou pela Câmara, o Marco das Garantias, que é importantíssimo para o mercado de capitais, para o que o governo espera nessa questão toda de crédito e mercado de capitais. Então, tem que saber jogar este contexto todo para a gente entender que não dá para o governo querer tudo que ele quer. Vai ter que conseguir o máximo possível dentro do que o Congresso está disposto a aprovar. Murilo está me pedindo a palavra? William, tem um ponto super relevante aí, que o governo tem um compromisso, pelo menos ali previsto no arcabouço fiscal, de que o governo vai almejar zerar o déficit primário já no ano que vem. E isso não foi aí compreendido como algo ainda factível pelo mercado. Quando a gente pega a projeção do Boletim Focus, a última projeção do Boletim Focus aí obtido pelo Banco Central, coletando com os agentes de mercado,
a previsão de déficit para o ano que vem ainda está beirando ali 0,8% do PIB, bastante distante da meta de zerar o déficit primário e ainda muito distante até da banda inferior, daqueles 0,25 pontos percentuais. E ainda mantém essa projeção de déficit primário também aí para os próximos anos. Então, o governo precisa correr atrás e, com certeza, é melhor fechar um acordo que ele consiga 20, 30 bilhões, por exemplo, do que correr o risco de não obter nada, né? Então, assim, o governo, na verdade, tem que buscar mirar um pouco alto, evidentemente, nas medidas, mas se levar, digamos assim, 50% do valor em jogo nas medidas que o governo está buscando, já é um grande ganho, já consegue aí reduzir bastante esse cenário de déficit primário e melhorar aí o cenário também para endividamento público. Daniel me pediu a palavra. William, tem um ponto que chama atenção neste relatório prestes a ser divulgado aí pelo deputado Beto Pereira, que é o seguinte, o que a gente está chamando aqui, apelidando por nossa conta e risco, que é de súmula vinculante. Eu explico. A gente tem um sistema tributário manicomial, como todos nós sabemos, que confere uma grande discricionariedade ao auditor da Receita. Não por má fé, absolutamente, mas porque ele chega numa empresa e se depara com tantas regras diferentes que ele pode aplicar uma cobrança de multa ou de um auto de infração de diferentes maneiras. E o que o deputado está criando, ou pelo menos sugerindo para a votação, é uma jurisprudência. Ou seja, se o CARF decidiu sobre uma tese, as instâncias inferiores, ou seja, o agente da Receita que vai à empresa, precisa necessariamente seguir aquilo que o CARF determinou. Isso lembra muito aquilo que, já não me lembro se nos anos 90 ou nos anos 2000, o STF criou, que era a súmula vinculante. Quer dizer, o Supremo definiu, as instâncias inferiores da Justiça têm que seguir. Cada vez que o Daniel Yuri usa a palavra manicomial para definir nosso sistema tributário, eu me lembro da piada consagrada, que a gente não pode chamar o sistema tributário brasileiro de manicômio, porque do manicômio você ainda consegue fugir. Agora, Yuri, seguindo o seu raciocínio anterior, nós temos uma semana crucial aí, crucial do ponto de vista das contas públicas. Você consegue já identificar onde o governo pretende usar melhor ou mais poderosa artilharia? Bom, primeiro precisa resolver essa questão do CARF por estar trancando a pauta. E o que o governo conta de principal aliado nas outras agendas é a disposição do Congresso Nacional, da cúpula do Congresso Nacional, por exemplo, na discussão da reforma tributária. No que eu pude apurar enquanto estava em Brasília semana passada, sem contar CARF e reforma tributária, a agenda legislativa, que depende ou do Congresso Nacional ou até de algumas questões que poderiam ser resolvidas por decreto, tem mais de uma dezena de temas ali considerados prioritários pela Fazenda. Não para se resolver nessa próxima semana, mas num curto prazo, nesse horizonte de melhoria de ambiente de negócios, de conseguir dar sinalizações de que a agenda do governo está andando, porque vale lembrar, tem também a questão da regra fiscal. O Senado fez mudanças relevantes e que ainda não está claro o quanto a Câmara está disposto a aceitar ou não. Algumas, como, por exemplo, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, estavam ali dentro do pacote que daria para passar. Mas depois que no plenário do Senado houve uma nova mudança no texto, que foi patrocinada ali pelo senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, essa causou um pouco mais de ruído. Então, o governo tem que resolver a questão do CARF por essas questões de arrecadação e para destrancar a pauta, fazer andar a regra fiscal para concluir o semestre com ela aprovada e, se tiver sucesso e depender muito da boa vontade da cúpula da Câmara, tentar aprovar na Câmara a PEC da reforma tributária, tentar fazer o manicômio ser um pouquinho menos manicômio.